ou andou um pouquinho de barco? Aumentou. Vamos pegar os tamanhos. Navio, barco, canoa, lancha, jet ski, caiaque. Quem já deu passeio no barco de Rio Piracicaba? Imagina se, em qualquer uma dessas circunstâncias, ainda que seja o pedalinho no lago, a pessoa que está no comando recebe a informação de que ela precisa cuidar de outras coisas. Vamos imaginar agora você em um barco maior, mas você pode também aplicar nessa condição de menores. E o capitão é avisado de que lá embaixo, onde uma grande quantidade de funcionários estão, há uma desavença, há uma briga, há um desentendimento, há um incômodo entre eles, por uma questão administrativa dos alimentos. Não está chegando alimento em todos os lugares e ali está acontecendo uma bagunça. E o capitão então deixa o leme, ele deixa ali o controle principal do barco, para ir resolver aquele problema que é real e importante de alimentos, ali embaixo, onde os funcionários estão. E você está neste grande barco, nesta grande viagem, e o navio então colide com algo e afunda. Você gostaria de estar nesse barco? Sim ou não? Não, né? De jeito nenhum. Seja ele um pequeno barco, seja ele um grande barco, nenhum de nós gostamos de estar quando aquele que tem a responsabilidade de cuidar, de guiar o barco, se atenta com outras coisas, e o barco então fica à deriva, em perigos maiores. É interessante porque essa história nos leva a uma verdade muito maior, narrada lá no livro de Atos. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 6. Nós chegamos no capítulo 6, temos estudado o livro de Atos, verso a verso, de forma sequencial. Enquanto você vai abrindo aí no capítulo 6, eu quero compartilhar com você um pouquinho de todo o livro de Atos. É importante para nós termos essa contextualização. Nós temos aqui a igreja do Senhor Jesus se expandindo, a igreja do nosso Senhor, após plantada através dos discípulos, dos apóstolos, está em grande crescimento. Esse é o livro de Atos, a expansão do Evangelho, o povo de Deus se espalhando, as multidões ouvindo o Evangelho alcançando coisas incríveis. O poder de Deus é derramado através do Espírito Santo de uma forma muito especial, e aquilo acontece de forma única, muito, muito especial. O Evangelho está sendo pregado, vidas estão sendo transformadas, e é muito interessante porque até este momento, no final do capítulo 5, nós vimos a igreja passando por diversas perseguições externas. O diabo, o inimigo das nossas almas, tenta parar o trabalho da igreja. O inimigo das nossas almas tenta de diversas formas parar e atrapalhar a obra do Senhor. Mas quando chega agora no capítulo 6, algo diferente acontece. O problema é interno, não mais externo. Começa a surgir ruídos, possíveis problemas que podem causar desunião dentro da igreja. Antes o problema era externo, era fora. Agora o problema é interno. E então é necessário estar atento, porque o conflito está bem perto. A igreja de Jerusalém era composta de milhares de pessoas que estavam se convertendo e conhecendo o Evangelho. Mas havia ali dois grupos que, apesar de muito parecidos, tinham uma diferença. Os judeus locais, os hebreus, e os judeus da dispersão, os helenistas. Então nós temos dois grupos de pessoas iguais, porém diferentes. E estas diferenças começam a se chocar. E nestas diferenças é que o problema interno começa a surgir. Será que lá na sua casa, as diferenças da criação do seu cônjuge, as diferenças de personalidades de vocês ou dos seus filhos, tem alguma questão que se choca? Será que lá no seu ambiente de trabalho, lá na sociedade, há algum choque das diferenças culturais? Será que você e eu enfrentamos algum tipo de disfunção e de diferença no meio de tudo isso?
Será que existe algum problema interno dentro da sua casa, na sua comunicação, na sua relação, na sociedade? Ops! Será que há algum problema dentro da igreja sobre desunião, onde o inimigo entra e tenta gerir uma crise para desestruturar e tirar o foco? A palavra de Deus tem tudo a ver com isso, lá em Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos já abriram? Estão aí comigo? Amém? Senhor, nós vamos ler a Tua palavra agora, e nós precisamos tanto que o Teu Santo Espírito nos instrua. Tenha misericórdia, Senhor. Abra as nossas mentes para que entendamos a Tua palavra, para que além de entender, o Teu Santo Espírito toque no nosso coração para que possamos viver a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Tira toda distração, tira todo impedimento e fala conosco. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos ao quê? E ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Própico, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Se nós apenas lêssemos esse texto, ele já nos daria desafios, encorajamentos suficientes para sairmos daqui. Quando eu olho para os primeiros versos e eu vejo a verdade do crescimento numérico dos discípulos, eu vejo logo no início uma palavra perigosa: queixaram-se, reclamaram, murmuraram. Quando a reclamação, quando a queixa alcança o meu e o seu coração, algo de errado pode estar acontecendo no coração do outro, porque eu e você nunca erramos. O problema é o outro, que faz do jeito que a gente não quer. A queixa, a reclamação é um câncer destrutivo que, se não administrado, pode destruir casamentos, famílias, união, amor, comunhão, dentro de casa, dentro dos lares, dentro da igreja e dentro da sociedade. Perceba que a estratégia do inimigo, outrora nos capítulos anteriores, era perseguir de fora para dentro. E agora, a estratégia do inimigo é destruir dentro. Quantas vezes nós saímos para ir no culto e chegamos aqui bonitinhos, arrumadinhos, com uma roupinha legal, mas mal sabe os nossos vizinhos, aqueles que estão à nossa volta, o trupé que foi para chegar no culto. Uma esposa que se atrasou, não se arrumaram, um esposo que se atrasou, um filho que gritou ou desobedeceu, um filho que se atrasou, e a loucura parece tomar conta das nossas vidas. Às vezes nos desagrada o som que está muito alto, o som que está muito baixo. Às vezes nos desagrada a cor que a parede foi pintada da igreja, a posição que as cadeiras foram colocadas, a decisão que foi tomada, e aí você continua. Há murmúrio em seu coração, meu irmão?
Há murmúrio no meu coração? Há queixa, há reclamação? Ah, sim. Não adianta disfarçar, porque há. Mas é no meio de tudo isso que a palavra de Deus vem nos lembrar que é no crescimento numérico dos discípulos, é no momento onde o Espírito Santo de Deus está fazendo grandes coisas, que o meu e o seu coração pode ser inflamado com a reclamação, com a queixa. O texto ele continua nos dando diversas lições e ensinamentos importantes a respeito do convite de Deus para mim e para você. E o foco que estará no slide agora para mim e para você, o convite para mim e para você é o foco maior. Nós somos convidados a um foco maior. O texto está convidando a você, o texto está convidando a mim a olharmos com um ajuste em nossos focos para algo muito maior. Tem algo pequeno aqui dentro da igreja, tem algo pequeno dentro da sua casa, na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, que você está olhando com uma atenção maior do que deveria? Você leu o começo do versículo? Você prestou atenção na grande maravilha de que Deus está fazendo? Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, o Senhor está fazendo coisas grandes em nossos casamentos, em nossos filhos, na igreja, na sociedade, no mundo. Mas às vezes nós estamos apenas olhando algo que está acontecendo. E aí o texto ele se desenvolve com diversas outras verdades importantes que precisam da sua e da minha atenção. O versículo 1 não para por aí. O problema não está apenas naquele que reclama. O problema não está apenas naquele que se queixa, ainda que a queixa, a reclamação revela um coração, um perigo. Nós temos algo mais importante, ou melhor dizendo, perdoe-me, tão importante quanto, que é uma outra coisa que está aqui nesse texto. O texto nos diz que o foco maior que Deus me convida a olhar para aquilo que Ele está fazendo em mim, na minha história, em tudo mais, também me chama a atenção a outro detalhe. Eu preciso resolver as crises com honestidade. Todo ambiente de crescimento, todo ambiente de relacionamento, todo ambiente de pessoas envolvem crises, e eu preciso enfrentá-las, Eu posso colocar debaixo do tapete, fazer de conta que não tem nada. Eu posso, como naquela historinha antiga do elefante na sala, está todo mundo vendo o elefante, o negócio é grande, está ali, mas todo mundo faz de conta que não vê. Opa, peraí, mas você não falou sobre o murmúrio, sobre a reclamação agora? Sim, mas o texto também nos chama uma outra atenção. Eu preciso resolver as crises com honestidade. Não é murmúria, não é reclamação, não é chatice, não é perseguição, mas é resolução. Eu preciso ser honesto de procurar o problema e verificar se o problema sou eu, ou se o problema está em outra coisa, em outra pessoa. E ao encarar este problema, eu o administro com honestidade. Perceba que o texto continua, e após os discípulos, então os apóstolos, perceberem um problema administrativo existente, os apóstolos dizem, afinal de contas, você não está percebendo? Olha quanta gente se convertendo, e você reclamando que algumas viúvas ficaram sem alimento? Não. Os apóstolos olham para aquela questão com realidade, se lembram de que são humanos falhos, mesmo sendo homens de Deus, que administram tudo o que está acontecendo. E eles então encontram uma solução para aquele problema. Nem a murmuração, nem a falsidade de fazer de conta que somos perfeitos. Que perigo, pastores. Eu, pastor Clóvis, demais pastores aqui, corremos em colocar os nossos erros debaixo do tapete, porque não queremos reconhecer as nossas falhas, não queremos reconhecer os nossos erros. E você, marido, líder da sua casa, e você, esposa, e você, filho, e você no seu emprego, no seu lazer, no seu ambiente de estudo, todos nós somos tentados a olhar para os erros, a olhar para os problemas, ou escondê-los debaixo do tapete, porque assim a gente faz de conta que não erra, que não errou. Nosso orgulho fica então disfarçado, a gente acha que consegue disfarçá-lo. Ou a gente pode se entregar à murmuração. Nem esconder o erro, nem murmurar, é solucionar,
resolver as crises com honestidade. Nós lemos claramente neste versículo, o texto bíblico continua. Olha só o que o versículo diz. As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram-se todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos a palavra de Deus. O texto continua, o versículo 4 continua também, que não era certo negligenciar a palavra e nem a oração. Mas também não é certo negligenciar um problema administrativo que acontece. Toda mudança, todo crescimento, toda organização enfrenta problemas administrativos. Problemas que às vezes a gente nem tem necessariamente o controle, e problemas que a gente tem o controle e a gente erra mesmo. E precisa dar um passo atrás e dizer: errei. Vamos pensar uma solução juntos, em oração, dependência do Senhor? Isso faz parte. Quantos aqui imaginavam que hoje, no começo do culto, bem na hora de apresentarmos os novos líderes do som e agradecemos a Deus pelos líderes anteriores, acabaria a energia? Quantos imaginaram isso? Tem alguém que imaginou que ia acabar? Credo, gente. Ninguém tem um passo à frente a administração para prever isso e alugar um gerador para este momento? Não, né? Eu tão quanto. Eu deveria pensar isso mais que você, porque eu sou um dos pastores aqui. Às vezes a gente não pensa, às vezes a gente não vê. Mas a gente precisa dizer: errei, não previ, não pensei, mas obrigado por esse toque. Os discípulos não ignoram o problema, os discípulos não escondem o problema, os discípulos olham para o problema, mas eles percebem algo muito importante. Lembra a história que eu contei no início? Do capitão no leme do navio? O capitão recebe ali um problema. Olha, lá embaixo onde os funcionários estão reclamando, está faltando alimento. Mas ele não deixa o leme, porque se ele deixar o leme, o barco bate. E se o barco bate em algo, todos morrem. Mas o capitão também não pode deixar todo um problema de administração lá embaixo. É isso que está acontecendo com os discípulos. Os apóstolos, sábios, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, admitem o problema que está acontecendo e dão a solução correta, mantendo aquilo que é necessário manter. Você tem resolvido as suas crises com honestidade? Ou você se entrega à murmúria ou à falsidade? A mentira para encobrir o seu erro? Ou a verdade de dizer: me perdoa, eu não pensei nisso. Me perdoa, eu pensei, mas eu escolhi o meu egoísmo. É necessário que paremos agora e admitamos os nossos erros. Hoje de manhã o pastor Clóvis falou uma pregação para nós muito importante sobre o perigo de escondermos os nossos pecados, seja eles quais forem. Fofoca, maledicência, mentira, impureza sexual, impureza espiritual, seja ele qual for, prejudica a sua vida, prejudica a sua família. Mais cedo ou mais tarde, os problemas vão surgir. Aqui a palavra de Deus de novo vem dizer para mim e para você que nós precisamos resolver os problemas com honestidade. Se você é alguém que está ocasionando um problema, admita, peça perdão. Se você é alguém que está sofrendo a consequência de uma administração falha, procure com sinceridade aquele que você deve procurar. A palavra de Deus nos dá caminho seguro. Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 17, diz que quando eu vejo alguém em pecado, o povo de Deus, a igreja de Cristo, eu devo procurar aquela pessoa no particular e dizer: meu irmão, isso, aquilo, aquilo outro. Se a pessoa ouviu, ganhaste o teu irmão, porque o objetivo é ganhar o irmão para a palavra, para a verdade. O pecado não é bom. O pecado pode dar algum tipo de prazer enganoso, mas o pecado é mau, é enganoso, é mentira. Todo pecado é mau, todo pecado é destrutivo. Quando Deus diz não, Ele diz não porque nos ama, porque quer nos livrar de enganos. Então, quando nós procuramos os nossos irmãos, por mais desconfortável que seja, e a gente diz: olha, você está fofocando, é pecado. Você está fazendo maledicência, é pecado. Você está na prostituição, é pecado. Você está administrando o seu tempo mal, é pecado. Você está administrando as suas finanças de forma errada, é pecado. Eu não estou acusando o outro. Eu estou ganhando o outro para a verdade da palavra de Deus que levanta muros protetivos. Olha, você está falando de forma grosseira. Olha, você está falando algo em público que deveria ser falado em particular. Olha, o seu tom de voz está errado.
não é acusação, é um privilégio, é resolver algo com honestidade, no âmbito que tem que ser resolvido, diretamente com a pessoa, sem murmuração e sem mentira. E você quando recebe essa mensagem? E você quando recebe a verdade da palavra de Deus? Você é aquele que fica cheio de mimimi? Ah, mas me procurou, falou comigo, olha como fez. Ou você é aquele que diz, Senhor, estou cheio de orgulho e vergonha, porque o meu pecado está exposto diante de mim. Mas me perdoa, me purifica. Obrigado porque um dia na cruz o Senhor já pagou esse pecado também. Essa vergonha já foi levada na cruz. O Senhor levou toda a vergonha sobre si, mesmo sem merecer. O Senhor já levou toda a condenação sobre si, mesmo sem merecer. Me perdoa. Os apóstolos não negam a falha, eles enfrentam. O princípio aqui é que a desordem administrativa gera ruído espiritual. Às vezes nós erramos administrativamente, dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja. E uma má administração gera um ruído espiritual que precisa ser resolvido. Perceba que mesmo quando os apóstolos falam, nós não podemos negligenciar a palavra, nós não podemos negligenciar a oração, eles encontram uma solução para aquela má administração que estava acontecendo. Glória a Deus, gente, deixa eu te dizer uma coisa, esta igreja está cheia de problema. Glória a Deus. Ô igreja que tem problema, sabe por quê? Porque essa igreja tem crescido e porque essa igreja tem feito muita coisa. Se você chega aqui na sexta-feira à noite, você vai ver uma bagunça santa, deliciosa, que gera problemas e desconfortos. Se você chega aqui no sábado a mesma coisa, no domingo pela manhã a mesma coisa, no domingo pela noite a mesma coisa, na terça-feira à tarde um trabalho incrível das mulheres, de oração, estudo da palavra, trabalho de artesanato, sem contar as atividades extras dos grupos pequenos, sem contar do ministério de homens, ministérios de mulheres, congressos, quanta coisa boa e quanto problema tem acontecido. Cada novo problema, nós conversamos, glorificado seja o Senhor, porque se está acontecendo algo, é porque Deus está nos movendo. Então tem coisa errada aqui, tem coisa errada na tua casa, tem coisa errada com você e tem coisa errada comigo. Mas nós temos um Deus capaz de tirar o ruído espiritual. Um Deus que é o capitão das nossas vidas. E que Ele não vai nos deixar abandonar a sua palavra, nem a intimidade com Ele. Mas que Ele vai dar direção segura para que resolvamos as nossas crises. Resolva a crise com transparência. Esse é o primeiro passo para proteger. Não seja negligente. Não seja negligente. Nós precisamos assumir, nós precisamos resolver. Não reclame para o outro. Vá à fonte do problema em oração, em amor e graça, com misericórdia e bondade, como Jesus veio ao nosso encontro. O nosso Deus Trino, em sua perfeita graça e misericórdia, deixou o céu eterno, deixou o céu perfeito. E o Filho veio aqui para morar entre nós, para ser um como nós, porque nós estávamos em grande conflito, um conflito espiritual eterno, um conflito com Deus. E o Deus eterno, limpo e perfeito, vem ao nosso encontro para colocar ordem em nossa desordem. Será que eu e você não temos humildade suficiente para irmos ao nosso irmão, para irmos ao outro e dizermos, olha, há uma desordem aqui, há uma possível desordem aqui, eu acho que há, vamos tentar resolvê-la? Mas nós queremos bater de frente, nós queremos nos destemperar, nós queremos resolver no nosso tempo, na nossa hora, da nossa forma, com o cônjuge, com o filho, com o pastor, com o líder, com o liderado, com o empregado, com o patrão, com esse, com aquele outro. A negligência dessas viúvas forçou os apóstolos a tomar uma decisão histórica. Se eles parassem de pregar para resolver o problema de comida, a missão parava. Por isso eles instruem os 7 diáconos. É lindo isso daqui, gente. É lindo, sabe por quê? Porque o problema que estava acontecendo ali entre 2 grupos de judeus é resolvido com os judeus que estavam sendo negligenciados. Os judeus que não tinham, talvez, uma voz ativa. Os judeus que talvez não tinham uma atenção. Agora os discípulos, direcionados pelo Espírito Santo, colocam uma solução. Perceba que os nomes Estevão e Felipe eram nomes do quê? Nomes gregos. Ou seja, isso demonstra que a igreja resolveu o conflito, dando voz e poder de decisão
ao grupo que estava sendo discriminado, aos helenistas. A igreja de Cristo não há lugar para nepotismo ou favoritismo. Cuidado, cuidemos. Família pastoral não tem favoritismo dentro da igreja. Nem favoritismo e nem acusação exagerada. Minha esposa é como as suas esposas, espero que você tenha uma só, como a esposa de cada um de vocês. Falha, pecadora, incrível, linda, dedicada, igualzinha a tua. Eu sou igualzinho você, vou no banheiro igual você, às vezes fico fedido igual você, igualzinho, tudo igual. Pastor Clóvis também, talvez pode ser um pouquinho melhor que eu, o sapato dele está sempre limpo. Pastor Josi também, os outros pastores também. A gente é assim. Então nós não tratamos com exagero para com o outro e nem com favores. Nossa família não é dona da igreja, nossos filhos não têm privilégios aqui dentro. Nossas esposas também não, nós também não. Nós todos fazemos parte de uma igreja que é de Jesus. E que esta igreja local pertence a cada um de nós. Livra-nos, ó Deus, de nepotismo aqui dentro. Livra-nos de favoritismo. As viúvas helenistas foram para a igreja. E ali na igreja, então, elas receberam aquilo que precisavam. A palavra de Deus era pregada, a oração era mantida. E agora, então, elas também recebiam aquilo que elas precisavam, porque Deus escolhe homens para que, então, o diaconato, o serviço possa ser feito. Gente, que coisa linda! Dentro da igreja, a base, o leme da igreja é o quê? O quê, gente? Dá para melhorar, gente. Eu sei que é feriado, prolongado, a gente fica lá num churrasquinho, no almoço mais gostoso, com família, mas dá para melhorar. Qual que é o leme, gente, da igreja? A palavra, acompanhada da forma com que Deus nos dá poder. Qual é a forma que Deus deu poder no livro de Atos? Qual é a forma que Deus dá poder ao longo da história de Gênesis e Apocalipse? A oração. E o texto bíblico continua nos falando essas verdades, mas antes de irmos para essas verdades, nós precisamos lembrar que se há sobrecarga dentro da sua casa, se há sobrecarga no seu ministério, se há sobrecarga em algum lugar, nós precisamos estar atento à necessidade da delegação, à necessidade de dividirmos os trabalhos. Talvez você esteja cansado, como o pastor Clóvis falou. Talvez você esteja sobrecarregado, mas é necessário viver uma vida leve, porque o Senhor diz que nós devemos trocar o nosso fardo pesado pelo fardo dele que é leve. Talvez você precise orar mais e agir menos. Talvez você está sobrecarregado porque você está carregando um fardo que não é teu. Está tentando resolver coisa que Deus não te chamou para resolver. Talvez você está querendo fazer coisa demais aqui na igreja, na sociedade, na sua casa, quando Deus te chamou a sentar aos pés de Cristo. Como Marta e Maria, precisamos escolher a parte que é essencial. Jetro instruiu Moisés sobre a sobrecarga. Lá em Gênesis 18, nós vemos a divisão de tarefas. Esposo, pergunta para sua esposa se ela está sobrecarregada, o que você pode fazer para ajudar? Será que você não está folgado demais? O contrário também é verdade. Esposa, pergunta para o seu marido se ele não está sobrecarregado. Quantos filhos nós temos aqui? Levante as mãos. Filhos, cadê vocês? Cadê os filhos aqui, ó? Levante as mãozinhas. Pergunta para os seus pais se eles não estão sobrecarregados. O que você pode fazer para ajudar? Arrumar a cama, tirar o lixo, retirar a mesa, lavar a louça, tantas outras coisas. Perceba que a murmuração e a reclamação e a sobrecarga pode alcançar todos os ambientes, mas nós precisamos dividir. A gente pode chegar em casa e sair batendo de frente, murmurando, reclamando, batendo o pé. Ou a gente pode dizer, eu estou tão cansado, você pode me ajudar? Eu preciso da sua ajuda. A humildade é de quem está desse lado e de quem está do outro também. Comentarista bíblico Warren Wiersbe, nesse contexto diz, pequenos problemas ignorados hoje tornam-se tempestades destrutivas amanhã. Não resolva na sua força, não resolva com murmuração, resolva no poder do Espírito, com amor, conversa, sinceridade, transparência e verdade. Cristo é a verdade que organiza o caos. Em um mundo caótico, onde o pecado entrou pela desobediência, minha e sua, representada em Adão e Eva, Deus invade a história para colocar do caos
a esperança. Ele resolveu a nossa crise do pecado na cruz para restaurar a ordem entre pecador e Deus Santo. Louvado seja Deus. Este é o Deus que vem para resolver os nossos conflitos. Esse é o Deus que nos convida a resolver os problemas com honestidade, a dar o leme a Ele, a palavra de Deus, não aos nossos sentimentos, vontades, não às nossas afeições distorcidas pelo engano do pecado. Além disso, a palavra de Deus me chama no versículo 2 até o versículo 4 a priorizar a palavra e a oração. A priorizar a palavra e a oração. Passou um homem na frente do jardim e ele viu lá o pastor. E ele perguntou para o pastor: pastor, você não vai trabalhar? E o pastor responde: eu estou trabalhando. O pastor estava com a Bíblia na mão, lendo e orando. E aí depois passa de novo este homem na frente do jardim. E agora está o pastor lá, cortando a grama, após o expediente, limpando o jardim. Pastor, agora você decidiu trabalhar, né? Existe um trabalho prioritário para a vida de nós pastores. E quem decidiu esse trabalho prioritário para nós não somos nós, nem você, igreja, mas é o Senhor Jesus. Eu espero que você nos veja muitas vezes orando, muitas vezes lendo a palavra. Talvez para você descanso. Sim, um descanso profundo da alma. Mas se nós não nos enchermos da palavra e da oração, nós não temos nada a dar para vocês. Os apóstolos declaram: não é razoável abandonar o logos, a palavra, para gerir o administrativo. Seria um desvio de vocação. Seria um desvio de vocação. Eu preciso me encher da palavra, eu preciso me encher da oração, porque senão eu vou aconselhá-lo em minha própria palavra, em mim mesmo, e eu não tenho nada para te dar, porque eu sou igualzinho você. Pastor Clóvis também, pastor Josimar também, os demais pastores aqui também. Não é razoável abandonar, mas você achou que ficou de fora neste ponto, né? Que este ponto é só uma exortação para o pastor Clóvis, pastor Walter, para o Josi e para os demais. Não, não, não. Maridos, como anda o leme da sua casa? Mulheres, como anda o leme da sua casa? Filhos, como anda o leme da sua casa? Hoje eu tenho meu pai e minha mãe aqui, meu sogro e minha sogra. Houve dias onde para ler a Bíblia dentro da casa dos meus pais eu precisava entrar no banheiro e me esconder. Para orar eu precisava me esconder. Eu não podia ouvir uma música cristã. Mas hoje eu tenho pais que amam ao Senhor. Filhos, vocês podem ganhar os seus pais. Eu sou igualzinho você, pecador, inconstante, miserável, que ama o pecado enganoso. Mas eu tenho um Deus que me ama e com sua palavra e coração transforma o meu coração e pode transformar aqueles que estão à minha volta. Precisamos pegar o leme das nossas casas. Eu sei o que é uma família sem Cristo. Eu sei o que é uma família sem a palavra no centro. Eu sei o que é uma família sem o poder da oração. Mas eu também sei o que é uma família onde a palavra reina. Eu sei o que é uma família onde a oração reina. Estou casado há 17 anos, indo para 17 anos. Se eu não estou errado, a Thalita depois conserta. Faz as contas, 2009. Vai ser 17 agora, é isso? Quantas vezes eu negligenciei a palavra dentro do meu lar. Quantas vezes eu negligenciei a oração dentro do meu lar. Mas eu tenho decidido que a palavra é o centro, que a oração é o centro. E todas as vezes que eu decido isso, todas as vezes que nós pastores priorizamos a oração, todas as vezes que nós pastores priorizamos a palavra, Deus coloca ordem em toda a nossa desordem, em todo o nosso caos. Que o Senhor continue fazendo essa obra em nossas casas. Priorize a oração, priorize a palavra de Deus. Para de desculpa, demandas, problemas, agitos, falta de comida, briga, disputa, desentendimento tem em todo lugar, na sua casa, na minha, na igreja, fora da igreja, no seu trabalho, no meu também. Priorize a oração, priorize a palavra de Deus. A pregação é o comando soberano de Deus em tudo isso. Priorize a oração, priorize a palavra. Priorize a oração, priorize a palavra. Você tem orado, você tem dedicado tempo para orar. Você tem feito como as 3 instruções de Jesus em Mateus capítulo 6, falando sobre a prioridade da vida espiritual. Ajudar os necessitados, orar, ler a palavra. Deus nos chama a palavra, Deus nos chama a oração, Deus nos chama a ajuda mútua
Priorizemos, priorizemos, priorizemos. Hoje eu decido passar um pouquinho do tempo e já lhe peço perdão. Mas dá para passar, feriado. Deus nos abençoe, que a palavra não seja ignorada. Um amigo mandou em um grupo de amigos um desafio para esse período de quaresma, que começa no feriado da quarta-feira, 40 dias de orarmos mais, lermos mais a palavra de Deus, jejuarmos mais. Quem sabe hoje você vai decidir, ainda hoje, chegando na sua casa, ou quem sabe agora, pegando o seu celular, não para ver as redes sociais, mas para colocar um despertador e amanhã acordar um pouquinho mais cedo e dizer: eu não saio do quarto enquanto não orar, eu não saio do quarto enquanto eu não ler a Bíblia. Quem sabe você vai decidir, junto com a sua família, orar nas refeições, ter um jejum pequeno em família, quem sabe um jejum maior uma vez por mês. Quem sabe comprometer-se mais com a igreja de Cristo. Para de desculpa, as demandas existem para todos nós. É necessário, como Mateus 6, o Senhor nos ensina, é necessário entrar no nosso quarto, fechar a porta e na intimidade com Deus, no secreto, na intimidade tua com Deus, ser alimentado. A pregação da palavra de Deus é essencial como igreja, mas ela não substitui a sua intimidade da sua leitura pessoal com Deus. Assim como a oração pública e a oração conjunta é essencial. Você tem participado das orações que a igreja oferece? Não só no culto, as atividades de oração, homens orando, mulheres orando, a sala de oração 5 horas da tarde, todo domingo antes desse culto, os cultos a vivas com 1h30, 2 horas de oração antes do culto. Não negligenciemos a oração conjunta, mas não negligenciemos a oração particular, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Jesus é o verbo vivo. Ele alimentou corpos, mas supriu a necessidade absoluta da nossa alma, comunhão com o Pai e a proclamação. Perceba que Jesus, nos dias mais sobrecarregados, de mais coisas para resolver, no dia que Ele mais fez, Ele se voltou para o Pai, acordando pelas madrugadas, quando o sol ainda não tinha chegado, e nas madrugadas Ele se retirava no secreto, para no secreto com o Pai orar, refletir, falar. Você tem feito isso? Se você não faz, só vai sobrar murmuração mesmo. Se você não faz, só vai sobrar desorganização mesmo. Mas o Deus de toda graça invade a nossa bagunça para colocar ordem no nosso caos. Amém? Valoriza o caráter espiritual no serviço. Os versículos 5 a 7 que já foram lidos, fala para mim isso para você. Perceba que o trabalho administrativo de ver se tem comida para todo mundo e quem vai entregar a comida para essa viúva, para essa região, para aquela outra, ele é tão santo, ele é tão importante quanto todos os outros. Perceba que entre 7 nomes citados aqui, 2 nomes, claramente, entre outros que se estuda e diz, possivelmente aqueles que não tinham fala, não tinham ouvido, tem algo mais importante ainda do que vencer a cultura, vencer as diferenças. Sabe o que é? Você prestou atenção? Quem era o único citado, cheio do Espírito Santo e poder de Deus? Quem era ele? Estevão. Será que se a minha história estivesse sendo narrada aqui ou a sua, estaria escrito: Walter, um homem cheio de fé e do Espírito Santo? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus nos levante como homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, cheios de fé e do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos, dirigir o carro, se locomover, comer, trabalhar, estudar, tudo somos chamados a fazer com santidade e cheios do Espírito Santo. Até a administração mais simples, cheios do Espírito Santo. Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. E não para homens. Deus não busca métodos melhores, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Tozer nos fala essa verdade. Jesus é o servo perfeito. Ele lavou os pés e pregou a verdade com a mesma santidade. Nele todo o serviço é adoração. Amém? Para recapitular e lembrar então de tudo isso que nós vimos, nós somos chamados a um foco maior, que resolve crises com honestidade, que prioriza a autoridade da palavra de Deus e a intimidade com Deus na oração, e agregar na diversidade. Que grande privilégio. E agora, para eu viver, para eu praticar, para, além de entender todo esse chamado de Deus, sair daqui cheio de desafios práticos. Sabe que Deus nos chama? Deus me chama
a reparar a falha. Não reclame, apresente uma solução para manter a unidade. Para de reclamar, resolva. Para de reclamar, apresente uma solução. Comece orando, comece com a palavra de Deus. Foque no leme. Proteja o seu tempo de Bíblia e oração contra o ativismo. Cuidado com o ativismo. Demandas, correrias. Quantas coisas você tem negligenciado, quantas coisas você tem deixado para depois que deveriam ser priorizadas, quantas coisas eu tenho deixado. Seja espiritual em tudo que você faz. Priorize o caráter do Espírito em cada tarefa técnica. Divida o fardo, delegue o operacional para cumprir a sua missão principal. Você sabe qual é. Ter mais intimidade com Deus, ler mais da palavra, orar mais, obedecer mais, temer mais, confiar mais em Deus, adorá-lo mais, contemplá-lo mais. O que tem roubado isso na sua vida e na minha vida? Sirva a todos, elimine o favoritismo e dê voz aos que são esquecidos. Quantas pessoas esquecidas às vezes dentro da sua casa? Quantas pessoas esquecidas na sociedade, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo, aqui na igreja? Cuidemos. Isso não é de igreja, isso não é do reino, isso não é do Senhor. Pare o estresse, ore mais e descanse no agir soberano de Cristo. Santifique o ofício. Use o seu trabalho como rampa para anunciar o reino. Amém? Amém? Tem uma frase para a gente ler. Eu achei que eu tinha colocado isso em 2 PowerPoints para ficar mais visível, mas aí saiu um só, me desculpem. A frase resume todas essas verdades numa chamada para mim e para você. Eu quero desafiar a você ler isso como um compromisso diante do Senhor. Em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Amém? Levante-se, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor com todas essas verdades, nos movendo, nos dirigindo, nos conduzindo mais adiante. Senhor, nós estamos aqui levantados pelo Teu Espírito, pela verdade da Tua Palavra. Tira toda a murmuração do nosso coração, tira toda a divisão dos nossos corações e coloca em nós, ó Deus, poder do Teu Espírito para solucionarmos todo e qualquer problema administrativo em nossos casamentos, em nossa paternidade, em nossas relações, em nosso trabalho, em nossa igreja, em nosso envolvimento com a sociedade. Em nome do Senhor Jesus, encha-nos do Teu Espírito, encha-nos de fé onde nos falta fé, para que sejamos cheios do Teu poder. Permita, Senhor, que o nosso trabalho, aonde for, seja cheio do Teu poder e cheio da Tua presença. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, una-nos no Teu Espírito, receba a nossa adoração, nos ajuda a entregar os fardos ao Senhor, nos ajuda a entregar a Ti aquilo que nós não podemos solucionar, nos ajuda a depender do Senhor, una-nos, ó Deus. Não permita, Senhor, que o diabo encontre espaço nos nossos casamentos, na nossa paternidade, no nosso trabalho, estudo, lazer, igreja e sociedade, para nos dividir, para nos distrair. Coloca o nosso coração no foco de quem o Senhor é, no foco da Tua palavra e no foco da oração. Permita, Senhor, que nesta nova semana nós possamos ser dedicados na oração, dedicados na palavra, e que este seja o centro de nossas vidas e das nossas casas e da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar, encerrar esse culto, agradecendo ao Senhor por tudo que nós temos, amém? Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Olha a pessoa que está do seu lado, ó. Tenho amigos, família, muitos irmãos, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele que fez tudo
ao me dar a salvação. Vamos lá, com muita alegria. Louvarei Ó Senhor, em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos ao Pai. Somos gratos pela salvação que temos em Ti. Vamos lá, por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos lá, os homens. Te agradeço, meu. Mulheres? te agradeço, meu Homens? Te agradeço, meu Senhor. Todos uma só voz. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Levante suas mãos. Libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradeço. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Uma ótima semana na presença de Jesus. Vá em paz. Dê um abraço apertado aí na pessoa. Diga que boa semana. Deus abençoe. Por me libertar e salvar,